100% agro. Se é agro, a gente comunica. Oferecimento Unipam. Educação que transforma. O produtor rural ele liga para a gente com algum problema. A pesquisa, nós estamos lá para resolver problemas. Então, eu acho que eu estou nessa linha aí de resolvedor de problemas nos últimos anos. Passou-se o tempo de olhar para o solo só do ponto de vista de fertilidade química, né? Se tem nutrientes, se não tem. Então a gente precisa ter um olhar agora um pouco mais geral para a física, precisa olhar também para a parte biológica. Qual é a forma dele continuar ganhando margem? É aumentando produtividade. E hoje só se aumenta a produtividade com conhecimento técnico. É sabendo investir certo para que você tenha incremento de produtividade com o custo mais equilibrado possível, né? Então esse é o desafio hoje dentro das fazendas. Olá pessoal, a gente está começando mais um episódio 100% agro e hoje o nosso tema é aquele que é a base de tudo no agro, o solo. Porque antes de falar de produção, antes de falar de colheita, de mercado, a gente tem que falar por onde que tudo começa. E para falar sobre o solo, eu vou receber hoje o Dr. Devson Peixoto, ele que é engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo e que atua diretamente com pesquisa e consultoria no Reagro. Seja muito bem-vindo, Devson. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui para falar de um tema que eu sou apaixonado. Maravilha. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu já vou convidar você que está nos assistindo para seguir a gente no Spotify, para se inscrever no nosso canal do YouTube, dar aquele like e já compartilha esse conteúdo aí com outras pessoas que você acha que vai se interessar pelo tema. E Devson, eu queria, antes da gente ir para essa parte teórica, essa parte mais técnica, né, de falar sobre o solo, eu queria conhecer um pouquinho de você. Você que é filho de produtor rural, né, então você já viveu essa parte um pouco na prática, né? Então, em que momento que você percebeu que você não queria estar ali na parte de produção, mas queria estar no agro de uma outra forma? Né, na parte de pesquisa, na parte de solo, de ciência? Legal, assim, eu sou filho de produtor de uma cultura que eu também sou apaixonado, mas que nos últimos anos eu acabei me distanciando um pouquinho dela. Meus pais são produtores de cacau, Olha só. é uma cultura bem diferente, Sim. né? Que basicamente se produz na região litorânea ali da Bahia, Espírito Santo, e também no norte do Brasil, mas que atualmente também está expandindo para outras áreas, né? Já temos notícia de cacau no norte de Minas Gerais, para você ter ideia. Olha só. Logicamente que irrigado, né? Mas já temos essa notícia também de expansão dessa cultura. E assim, a minha vivência no campo, ela sempre aconteceu, né? A minha vida inteira eu vivi na zona rural e acompanhando meu pai e minha mãe nessas atividades, né? Com a cultura do cacau. E assim, uma coisa que sempre me deixou um pouco preocupado é o tanto que a gente precisava fazer atividades mais manuais, Uhum. né? Assim, a falta de tecnologia que era levada principalmente para o pequeno produtor, muitas vezes a falta de conhecimento também, né? Tudo era feito muito na experiência e no que foi aprendido pelas gerações passadas. Então, assim, a partir desse momento eu falei, eu preciso estudar, preciso entender como produzir de uma maneira mais eficiente, usando as tecnologias, né? E mais para isso eu preciso conhecer essas tecnologias e saber como aplicá-las a nível de campo. Foi aí que eu fui fazer o ensino técnico, né? Inicialmente para entender se era aquele mundo mesmo que eu queria. E aí quando eu fui para o ensino técnico, aí eu tive certeza, né? Que Que era era isso aquilo mesmo. mesmo que eu queria fazer. Então, a partir disso, terminando o ensino técnico, fui para a universidade, lá na Bahia mesmo. Me apaixonei pela área de solos também desde o ensino técnico, então comecei a fazer pesquisa, a fazer alguns trabalhos de extensão nessa área, e aí
naturalmente, na universidade, a gente tem mais contato com a parte de pesquisa, e aí resolvi fazer o mestrado e fazer também o doutorado, justamente por querer aprofundar cada vez mais nesse tema, entendendo que é um tema complexo, Uhum. mas que é a base, né? Como você É a mesmo falou no base. início da nossa conversa, ela é a base para todas as culturas, exceto a hidroponia, né, que a gente não usa Não. solo, mas isso é restrito, né, para algumas culturas, Uhum. mas a grande maioria precisa do solo como base, então entender esse solo, eu sempre tive a sensação que eu poderia contribuir mais com a agricultura, sendo um pouco mais especialista nessa área. E a partir disso, né, eu vim fazer o doutorado aqui na Universidade Federal de Lavras, especificamente com cereais, né, então a minha formação ela foi bastante ampla em termos de cultura, trabalhei com citros, trabalhei com cacau, e nos últimos 10 anos tenho trabalhado com cereais, mais especificamente, com um tema que a gente tem visto que é um problema e, ao mesmo tempo, falta ainda muito conhecimento, que é o tema de compactação do solo. Inclusive, a minha palestra, né, no evento que nós vamos comentar, que é o Simpósio Brasileiro de Solos e Nutrição, será sobre manejo de compactação do solo, que é um tema que pouca gente Uhum. domina, que muita gente faz coisas sem muito conhecimento, então a ideia é a gente levar as principais informações que nós temos hoje para manejar solo do ponto de vista de compactação. E assim, esse é um breve resumo. Tem 5 anos que eu estou no Reagro, né, trabalhando na parte de pesquisa, de consultoria e de ensino, né, porque nós entendemos que esse tripé ele é fundamental. É preciso pesquisar, mas é preciso ser consultor também, é preciso estar no campo, né, ajudando o produtor rural diretamente, até para entender os problemas que ele tem. E é preciso levar isso para a sala de aula, né? Então, eu também sou professor, dou aula aí no Brasil inteiro, levando um pouco de conhecimento sobre solos e nutrição de plantas. Não, bacana esse currículo aí. A gente está feliz em recebê-lo aqui no nosso podcast, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse tema, né, Devson? E hoje você se sente mais pesquisador? Você se sente mais professor ou resolvedor de problemas? Eu acho que eu estou no resolvedor de Resolvedor problema, de né? problemas. Porque assim, até na educação nós temos problemas para resolver, né? Seja em como cada vez mais está aperfeiçoando a forma de levar isso para o público. Eu mesmo lido muito com o público adulto, né? Uhum. Então é um público diferente que você precisa ter metodologias específicas pensando em ensino-aprendizado. Então acaba que a gente precisa estar sempre resolvendo Esse... esse pepino aí relacionado ao aprendizado. E, logicamente, que a consultoria e a pesquisa, ela já se move por problemas, né? Normalmente, o produtor rural ele liga para a gente com algum problema. A pesquisa, nós estamos lá para resolver Resolver problemas, problema. então, eu acho que eu estou nessa linha aí de resolvedor de problemas nos últimos anos. Né, excelente. E assim, você falou do tripé do Reagro, né? E vocês atuam muito forte mesmo nessa ponte entre a pesquisa e como aplicar isso, né? Mas trazendo isso para a realidade do produtor, falando de solo, né? Como que ele transforma os dados, como que ele transforma essas questões mais técnicas em decisões do dia a dia? Legal. O primeiro ponto é ele ter um bom diagnóstico, né? Uhum. Essa é a base. Porque a gente só consegue tomar boas decisões se nós tivermos boas informações, né? Bons dados. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto que a gente sempre leva, tanto na consultoria quanto no nosso ensino, é que é preciso ter informação, porque senão você vai fazer as coisas no achismo, né? Sim. E assim, com as margens apertadas às vezes que nós estamos nos últimos anos, é difícil fazer coisas no achismo. Você pode gastar muito dinheiro sem necessidade ou não investir naquilo que É realmente lhe necessário. traria mais retorno. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, né? Em qualquer propriedade rural que a gente atua e também na sala de aula, a gente frisa esse ponto do diagnóstico. É preciso ter informações relacionadas a todo o sistema de produção, mas trazendo aqui para a parte de solos, é preciso ter informação de solo, seja de fertilidade, seja da parte física, seja da parte biológica, né? Estamos trabalhando cada vez mais nesse tripé Uhum. que nós entendemos que é fundamental.
passou-se o tempo de olhar para o solo só do ponto de vista de fertilidade química, né? Se tem nutrientes, se não tem. Então a gente precisa ter um olhar agora um pouco mais geral para a física, tem que precisar olhar também para a parte biológica. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ter dados, e aí os nossos clientes têm feito, né, um trabalho fantástico relacionado a capturar esses dados dentro das Uhum. suas propriedades. E a partir desses dados, a discussão com o próprio produtor, né? A partir desses dados, qual o caminho mais assertivo a se seguir? E aí entra tanto na escolha, né, de corretivos, de fertilizantes, até relacionado às dosagens, né? Tudo isso é com base nesses dados. Uhum. Então, isso é fundamental. E a discussão com o produtor, ele precisa entender, né, o porquê que ele está tomando aquela decisão. Eu gosto de falar que dentro da consultoria nós damos muito pitaco, né? Pitaco técnico. Mas o recurso, o dinheiro mesmo, é É do do produtor produtor. rural. Uhum. Então, se ele não se sentir confortável, se ele não se sentir seguro para tomar uma decisão que no final ela é financeira, não adianta, né? Toda a parte técnica. Nós estamos aqui também para convencê-los do ponto de vista que vale a pena fazer aquele investimento. E no solo não é diferente. Hoje nós temos a noção do quanto que essa parte de fertilidade, de nutrição, ela impacta no custo de produção agrícola. Então, o produtor precisa estar seguro, né? Relacionados a isso. E assim, igual você falou, a informação, se tem a informação, mas é preciso saber aplicar essa informação. Porque eu tenho certeza que você já viu casos de produtores, né, que tinham esses dados, mas eles não conseguiram aplicar ou fazer a interpretação correta. Ou eu estou errada? Então é preciso ter ali alguém dando pitaco como vocês, né, auxiliando para que as decisões sejam certas através daquilo que foi analisado nesses dados, né? Perfeito. E assim, e estar em várias fazendas ao longo do Brasil inteiro, né? Isso nos dá um know-how, né, para conversar com esse cliente e mostrar para ele outros exemplos, né? Não são exemplos só teóricos, a gente tem exemplos em outras fazendas. Então, assim, hoje a gente fala que dentro da consultoria a grande dificuldade é o cliente novo, né? Uhum. Que ele ainda precisa ganhar confiança para começar a fazer as práticas, né? Que são recomendadas. Mas aí nós temos os exemplos dos mais antigos e podemos levar e conversar, e isso gera uma confiança para que seja implementado. Com certeza. E a gente vai falar depois sobre nutrição de plantas, né, de fertilidades, mas agora a gente vai dar uma pausinha para o café e a gente já volta com essa conversa com o Devson, tá bom? O agro move o mundo, move a economia, move o futuro. E para fazer parte desse movimento, é preciso estar preparado. No Unipan Agro, você não aprende só na teoria. Você vive a prática desde o primeiro dia. Aqui, o conhecimento sai da sala de aula e ganha vida nos laboratórios modernos, nas áreas experimentais, no contato direto com o campo e com os animais. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan conecta você com o que o mercado realmente precisa: inovação, tecnologia e visão estratégica. Em agronomia, você aprende a produzir mais, com sustentabilidade e eficiência. Em medicina veterinária, o cuidado com a saúde animal se une à ciência e à estrutura completa para a formação de excelência. Tudo isso em uma instituição com nota máxima no MEC, referência em qualidade de ensino e com a melhor infraestrutura da região. Aqui, você desenvolve habilidades, cria conexões e se prepara para liderar o agro do amanhã. Porque o mercado não quer apenas profissionais. Quer especialistas, quer inovação, quer atitude. Se é para crescer no agro, que seja com quem entende do assunto, com quem investe em tecnologia, com quem acredita no seu potencial. Unipan Agro. Faça a diferença no agro. Pessoal, a gente está de volta e eu vou querer saber do Devson agora, quando a gente fala de nutrição e de fertilidade, onde que o produtor mais erra? Nayane, assim, na minha visão, é o medo de tomar determinadas decisões relacionadas à adubação e correção, né? Que está muito linkado, né? Fertilidade com nutrição, então acaba que as duas coisas estão andando junto. Ainda muita gente acha que quanto mais colocar adubo, por exemplo, melhor, né? Então esse é um medo muito grande, não olhar para o solo para ver a capacidade que esse solo tem de suprir a demanda daquela cultura que está sendo cultivada ali,
que é aquela conversa nossa do diagnóstico, né, que ele é fundamental. E muitas vezes, não tendo essa informação, o produtor faz dosagens ou usa fertilizantes que tradicionalmente já são utilizados, né, sem olhar para essa base que é o solo. Então, se eu puder falar o que o produtor mais erra, é não ter diagnóstico e seguir receita de bolo, né? Aquilo que ele fez a vida toda ou que o vizinho faz, ele... O que o vizinho fez. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se ainda existe gente que te procura para te pedir essas receitas de bolo prontas, né? Sem análise de solo, nada. Ah, não, você não pode me passar? Meu solo é assim, assim, assim. Só dá uma informação por alto e já quer essa receita. Ah, eu quero adubar assim, eu quero partir para a parte de nutrição dessa forma. Então acontece ainda. Acontece. E esse é um problema, né? Porque ele não é um problema só financeiro, né? Por exemplo, você jogar mais adubo do que precisa é um problema financeiro. Você está jogando a mais do que precisa, aquilo que a mais não vai ser utilizado pela planta, né? Então acaba que você está tendo um prejuízo, né, financeiro, tendo um custo mais elevado do que precisaria. E outro ponto é gerar desequilíbrio, né, no solo. Porque dificilmente a adubação ela é feita com todos os elementos que a planta precisa, né? Muitos ainda são negligenciados nessa adubação. Então, muitas vezes eu coloco mais de um, não adubo de outro, isso gera um desequilíbrio. Então, além de eu estar gastando mais, eu posso estar produzindo menos, né? Porque eu gero desequilíbrio nutricional na minha lavoura. Então, esses dois pontos eles são importantes a gente destacar quando não se tem uma informação e a partir dessa informação se toma melhores decisões sobre manejo nutricional nas lavouras. Não, exatamente, né, Devson? Essa decisão errada de nutrição, ela pode impactar não só na produtividade de uma planta ali, né, mas de uma safra inteira, né? Sem dúvida. E assim, quando se fala em culturas anuais, você tem uma outra oportunidade daqui a 120 dias, 150 dias, a depender do ciclo, né, da cultura. Mas vamos falar de uma cultura perene, né? Aquele erro, ele se perpetua, né, ao longo do tempo, porque você não vai reimplantar a lavoura, né, como ocorre com a cultura anual. Com certeza. Então, assim, erros em culturas perenes, por mais que algumas pessoas achem, ah, não, isso aqui ao longo do tempo se dilui e a gente vai resolvendo. Mas não, né? Um erro, não é simples assim, ele tem né? um impacto durante várias safras, né? Então é importante o produtor e o consultor ficar ciente disso. E assim, esse tema ele vem muito de encontro também com o que vai ser falado no simpósio, né? O Simpósio Brasileiro de Grãos do Reagro. Tô certo ou tô errada? Com certeza. Esse é o nosso objetivo, né? Até para explicar um pouco de onde surgiu a ideia de fazer esse simpósio. Ele vai para a primeira edição, né? Será a primeira edição, que é o Simpósio Brasileiro de Solos e Nutrição de Plantas, que nós estamos organizando, juntamente com o nosso laboratório, que é o 3R Ribesolo. E assim, a ideia do evento ela veio da nossa inquietação relacionada a não termos eventos técnico-prático relacionado com solos e nutrição de plantas no Brasil. Para você ter ideia, hoje a maioria dos eventos que nós temos, eles de solos, né, eles são muito acadêmicos. Assim, a turma vai para lá para apresentar trabalho científico, ou seja, os principais pesquisadores do Brasil na área estão indo para esses eventos, mas muitas vezes para apresentar pesquisas que ainda não estão no campo, né, que ainda precisa de um desenvolvimento maior para se chegar no campo. Muitas vezes a linguagem, ela também está um pouco distante do produtor, do consultor. Então, às vezes, esse produtor, esse consultor não vai para esse tipo de evento. Então, essa foi uma preocupação nossa, né? Falou, vamos criar um evento, vamos organizar um evento que podemos atualizar a equipe de consultores e produtores a nível de Brasil, trazendo os principais especialistas relacionados com solos e nutrição de plantas, mas que esses especialistas estejam fazendo pesquisa mais aplicada. Pesquisa que ele vai levar numa palestra mais prático, né? Ele vai levar numa palestra e que o consultor e o produtor que estiver lá, ele já vai começar a olhar para a fazenda dele e ver como que ele vai ajustar o manejo já de uma maneira direta, né? Sem olhar para aquilo e falar, não, isso aí está muito distante ainda da realidade. Já vai conseguir aplicar na próxima safra, ou na próxima ou nessa que já está acontecendo. Então, esse foi o objetivo.
E quando que vai acontecer esse simpósio? Onde que vai acontecer? Quem pode participar? Passa todas as informações para a gente já deixar todo mundo ciente. Legal. O evento ele vai acontecer em Ribeirão Preto, né, que é considerada a capital brasileira do agronegócio. Então, a gente quis levar para Ribeirão também por essa facilidade logística, né, a estrutura da cidade. Então, esse foi o objetivo. Então, nós levamos esse evento para Ribeirão Preto. E ele vai ocorrer entre os dias 20 e 21 de maio, né, agora de 2026. Nós organizamos em 2 dias, justamente para termos bastante espaço e tempo para discussão. Então, nós vamos fazer palestras de 50 minutos a 1 hora, justamente para dar oportunidade de aprofundamento técnico e prático relacionado aos temas. Esse é outro ponto, né? Eu tenho ido para alguns eventos de palestra de 20 minutos, né, de meia hora. A gente acaba ficando um pouco frustrado porque o palestrante não tem tempo nem de se apresentar direito. Não dá. E quem dirá de passar o conteúdo? Exato. Então, nós organizamos o evento que justamente pensando nisso, em termos profundidade técnica, né, de quem estiver lá palestrando e passando isso para o público. Organizado em 2 dias, o primeiro dia vai ser focado em entendimento de solo. Então, as pessoas precisam ter uma base, né, do que é solo, o que é química, o que é física, o que é biologia de solo, mas tudo isso de uma forma aplicável, né? Ele olhar para aquilo e falar, caramba, eu preciso trabalhar esse manejo para eu melhorar a minha física de solo dessa forma, preciso atuar dessa forma para melhorar a química, a biologia. E ao final desse primeiro dia a gente finaliza com um tema que ele é novo, que é saúde de solo, que é como integrar, né, química, física e biologia dentro de um sistema de produção. Então, o primeiro dia vai ser esse entendimento de solo. E o segundo dia a gente já consegue explorar um pouco mais adubação de culturas, e aí nós vamos focar nessa primeira edição em cereais e em café. Mas a ideia é que cada edição traga especificidades para determinadas culturas, né? Cana-de-açúcar, floresta, HF e assim sucessivamente. Mas esse primeiro ano nós vamos focar o segundo dia. O primeiro dia vai ser solos de maneira geral, mas no segundo dia nós vamos focar em cereais e café. Devson, e você falou um pouco desses temas que vai estar presente no simpósio, o que vai acontecer no primeiro dia, o que vai acontecer no segundo dia, e você, do que você vai falar, qual que vai ser o tema da sua palestra, para você já dar uma palhinha aqui para gente, para quem não conseguir estar lá, mas pelo menos saber sobre o seu tema no simpósio. Legal, minha responsabilidade é falar de física de solo, que é algo que muitas vezes é bem negligenciado, né, nessa temática de solos. E minha missão é justamente sensibilizar o público que estiver lá sobre essa temática, porque, de maneira geral, a parte de fertilidade, né, é muito batida, inclusive as pessoas gostam bem da parte de fertilidade. A biologia de solo, que também será outro tema lá, tá pulsante, né? Todo mundo falando de biologia, de biológicos, então é algo que também já desenvolveu bastante. Mas a parte de física de solo é algo que ainda precisa desenvolver bem. E assim, eu não culpo o consultor, também não culpo o produtor sobre isso, porque é algo realmente um pouco mais complexo, né? Não é algo tão trivial, então é preciso ter um entendimento um pouco mais profundo. E aí, dentro dessa linha de física de solo, o que mais tem chamado a atenção é compactação de solo. E assim, por que isso se tornou um problema tão grande? Porque assim, as nossas máquinas estão cada vez maiores, né? Nosso sistema produtivo está cada vez mais intensivo. Então, quando eu junto intensidade com máquinas maiores, eu acabo gerando um problema que é compactação, porque quem causa compactação é o tráfego de máquinas, né? Então, por isso que a gente vai levar essa temática, justamente. Nós vamos levar essa temática para lá, para que o público tenha um entendimento de quem é o causador, como a gente fazer bons diagnósticos relacionados a compactação de solo para saber qual prática de manejo eu devo adotar com base nesse diagnóstico, né? Mais uma vez, sair do achismo, né? É preciso ter informação para a partir dali tomar decisão. Só para você ter uma ideia, né? Subsolagem, que é uma prática, né, de manejo de compactação, ela virou uma febre no Brasil, principalmente em área de cereais, né? Então, muita gente falando de subsolagem, fazendo subsolagem, mas muitas vezes sem ter feito um diagnóstico para saber se aquela área precisava ou não daquela operação. E é uma operação, só para você ter ideia de custo, né, eu gosto muito de falar de custo, que a depender da profundidade, do tamanho da máquina, do tipo de solo, ela pode variar de 250 a 500 reais por hectare.
Então, assim, é um custo considerável e que você não faz de uma maneira rápida, né? Uma operação lenta de se fazer. Você precisa do maior trator da fazenda, então, assim, não é algo simples. E tem gente fazendo uma operação dessa sem diagnóstico, pelo achismo, né? Então, nós vamos levar isso para lá, o cuidado em fazer bons diagnósticos para saber se realmente você precisa fazer uma operação desse tipo ou não. Outro ponto que nós vamos tratar é métodos preventivos, ou seja, é aquela conversa, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, como que a gente consegue minimizar problemas de compactação, né? Quais as práticas que a gente pode estar adotando? Nós vamos tratar dessas práticas lá, desde do ponto de vista de ajuste de máquina até do ponto de vista de manejo de solo, para estar reduzindo esses problemas de compactação. E, logicamente, que a gente vai estar falando desses métodos curativos. Fiz o diagnóstico, o problema está sério, eu vou precisar usar um método um pouco mais drástico, né, que a gente chama de método mecânico, mas sempre associado ao manejo de solo posteriormente, que é um manejo com planta, né? Então, isso vai ter que ficar muito claro na cabeça das pessoas que estiverem lá, que o método mecânico ele é um alívio momentâneo, mas se eu não mudar meu sistema de produção, eu volto a ter problema de compactação e aí isso é insustentável, né? Ficar fazendo operações mecânicas com frequência, né? Então, de maneira resumida, é isso que nós vamos tratar lá sobre esse tema. Então, esse evento é para consultores, para produtores, para estudantes. Então, vocês vão trazer essas atualizações, vocês vão traduzir o que é discutido nesses eventos mais científicos de universidades para o dia a dia do produtor. Que maravilha! Né? Na verdade, precisa disso, de um assunto assim aplicado ao dia a dia do produtor, né? Que muitas vezes ele deixa de ir em eventos, de fato, por não ter essa proximidade com a linguagem e tudo mais. Que bacana! Então, parabéns para vocês pela iniciativa. Inclusive, vai ter um representante 100% agro lá com vocês, não palestrando, né? Mas vai trazer essas informações para a gente depois passar para os nossos espectadores, os nossos leitores, que o conteúdo que tiver lá vai estar nos nossos canais também, tá bom, pessoal? E aí a gente falando... Você que acompanha o agro assim de perto, Devson, você acha que o nível técnico do produtor, ele melhorou? Esse conhecimento? Vale analisar por dois aspectos. Hoje em dia tem muita informação, então tá mais fácil do produtor ter acesso à informação, certo? Então esse é um fato. Só que é tanta informação que às vezes ele se afoga nela, né? Sem saber muito bem como digerir aquilo e aplicar, porque essas informações vêm de todo lado. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que às vezes eu acho que distanciou ele um pouco da parte técnica, é que a parte de gestão está cada vez mais consumindo o tempo do produtor rural. Isso, a gestão econômica, a gestão financeira, a gestão de pessoas dentro da fazenda, a gestão de comercialização. Então, isso tem feito com que o produtor se distancie um pouco da parte técnica e operacional, porque não está dando tempo, né, dele atuar nessas duas frentes. E, inclusive, por isso nós estamos vendo o quanto que a consultoria agrícola ela tem avançado no Brasil, ela tem crescido, né? O número de consultores tem crescido ano a ano, justamente porque o produtor tem entendido, eu não estou dando conta de entender de mercado, de comprar, de vender, de gerir a fazenda do ponto de vista de pessoas, a parte econômica, financeira e, ao mesmo tempo, também me atualizar do ponto de vista técnico. Então, a gente tem percebido que o produtor tem ido atrás da consultoria técnica justamente para ser esse apoio, para que ele tenha informações atualizadas, mas também já filtrada, que ele não precisa ficar mastigando tanto, né? A coisa já vem um pouco mais mastigada para ele. Então, eu entendo esses dois cenários. Só para tomada de decisão mesmo, né? Isso, só para tomar a decisão. O produtor está vindo muito mais para discutir. Falou, por que você está tomando essa decisão técnica? A gente explica por causa desse ponto. Ok, tranquilo, entendi. Então, vamos seguir. Ou, não concordo. Na safra passada eu fazia de outro jeito. Por que agora está dessa forma? E aí gera essa discussão. E aí, lógico, né? Alguns consultores conseguem convencer, outros não, mas esse é do jogo. Outros né? não. É do jogo. Faz parte. E cada produtor tem um perfil também, né? Então, isso é entendível. Sim. E a gente vai avançando dentro da consultoria.
No Unipan Agro, você aprende na prática, com tecnologia de ponta, estrutura que impressiona e professores que vivem o campo todos os dias. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan te conecta com o que o mercado realmente precisa. E estudar numa instituição com nota máxima no MEC faz toda a diferença. Se é para crescer no agro, que seja com quem é referência na região. Unipan Agro, faça a diferença no agro. E quem não acompanha essa evolução que está acontecendo, né, Debson, fica para trás. Né? Então, ou quem não consegue se organizar para ter essas informações, né, esse conteúdo mais fácil, vai ficando para trás exatamente pelo acúmulo de funções, de informações. Então, precisa parar um tempo para poder se organizar nesse sentido, né? Sem dúvida, nós temos conversado muito, né, com produtores e alertado a eles sobre isso, né? Que é muita coisa e por mais que o produtor do passado ele tinha tudo na mão, ele sabia tudo que estava acontecendo na fazenda, né? Mas assim, hoje em dia a coisa aumentou, né? As fazendas estão maiores, as propriedades estão maiores, com a questão de arrendamento, as áreas, né, estão começando a ficar um pouco mais distantes também. Sim. Então o produtor está cada vez menos próximo do processo produtivo e mais próximo da gestão. Então a gente tem conversado muito sobre isso, da importância dele ter alguém ou um suporte técnico, né, para estar atualizando ele. E assim, outro ponto, né, que é muito importante nesse cenário é que os custos estão cada vez maiores. Então, Sim. e custos de tudo, né, de insumos, de mão de obra. Então, assim, qual é a forma dele continuar ganhando margem? É aumentando produtividade. E hoje só se aumenta a produtividade com conhecimento técnico. É sabendo investir certo para que você tenha incremento de produtividade com o custo mais equilibrado possível, né? Então, esse é o desafio hoje dentro das fazendas. E assim, a parte de nutrição está bem alinhada com isso também, né, Debson? Porque, por exemplo, se você conseguir analisar o solo de uma forma correta, você não vai estar colocando coisas a mais, né, como você já disse. Você vai ter uma produtividade maior. O resultado financeiro da fazenda também vai ser maravilhoso. A parte de solos, ela hoje é a que mais impacta no custo de produção agrícola. Então, assim, de tudo, né? Seja de correção, seja de adubação. Para você ter ideia, a depender da situação de solo da gleba, o custo de produção dela vai ser de 50% relacionado a corretivos e fertilizantes. Então, você imagina, algo que representa 50% do custo de produção, que na média hoje, principalmente pensando em cereais, que eu tenho números mais claros na minha cabeça, a média é entre 25% e 30% do custo de produção está relacionado a solo. Então, assim, se o produtor é um não tem percentual essas alto, né? informações, muito alto. Então, aquele produtor que tem conhecimento de solo e que consegue ser assertivo em correção e adubação e nutrição de plantas de maneira geral, ele vai gastar de maneira, eu não falo nem gastar menos, ele vai gastar de maneira mais assertiva, colocando aquilo que precisa na quantidade que precisa e tendo melhores produtividades, né? Então, esse é um ponto fundamental. E não é um custo que você vai ter com o solo, né? Você vai estar investindo ali, né? Porque essa porcentagem que você trouxe aí, fiquei admirada, é um valor, é uma porcentagem muito alta, né? Então, vale a pena se aprofundar e ter sempre informações atualizadas, né? Para que o seu solo esteja sempre muito saudável, pronto para produzir. Isso aí. E justamente no evento que que nós estamos comentando, nós vamos trazer muita informação de custo. Porque às vezes isso não é tão claro, né, para determinados públicos, né? E vamos sempre estar tratando de custo. Esse manejo custa tanto, esse diagnóstico custa tanto, porque isso também é importante, né? Se nós queremos atrair o produtor rural para um evento deles, é preciso falar de custo, porque é o que ele está olhando hoje, né, mais. Exatamente, porque precisa colocar tudo na ponta do lápis hoje, não adianta, todos esses custos. E se você quiser saber mais sobre assuntos como esses, você pode ter acesso à nossa revista 100% Agro, que ela tem o seu formato digital. Basta você acessar o nosso site www.100%agro.com.br
unipan.com.br/assine, que aí você já vai cair nessa página da nossa revista, você vai ter mais informações sobre como assinar e como também você vai ficar mais informado no agro. E Davidson, eu queria saber se você gostaria de fazer um convite para o pessoal participar desse simpósio, se você quer dar uma dica para o pessoal mesmo estar mais atento ao solo, para a gente finalizar a nossa conversa. Perfeito. Gostaria sim de fazer um convite, né? Nós preparamos esse simpósio com muito carinho e a ideia é que seja a primeira de muitas edições, porque nós entendemos que o solo é a base e estar atualizado sobre o que tem de mais atual, né, de informações sobre ele sempre vai ser importante, tanto para o produtor rural quanto para o consultor. Então, assim, dia 20 e 21, o local para se falar de solo no Brasil vai ser Ribeirão Preto. Estaremos lá com uma organização muito bem feita, preparada para receber você, consultor, produtor, estudante. Quem quiser, né, se atualizar sobre esse tema, estaremos lá prontos para te atender. E se eu puder dar uma dica, ainda mais num ano muito difícil como esse que está se desenhando, né? É um ano que, de maneira geral, as commodities estão num preço mais baixo e os custos de produção cada vez mais altos. Quando a gente olha para a perspectiva climática também, ela não está sendo muito favorável para a região centro-norte do Brasil, uma perspectiva aí de um El Niño mais forte, né? Então, vamos ter temperaturas mais altas e menor precipitação nessa região. Quem já está construindo toda uma base relacionada com solos, né? Desde diagnóstico até boas correções, bons teores nutricionais, olhando para a física, olhando para a biologia, com certeza vai passar por esses intempéries climáticos de uma maneira mais branda. Então, se eu puder dar uma dica, é isso. Olhe para o solo, tanto do ponto de vista de diagnóstico, quanto do ponto de vista de manejo, porque tanto em momentos bons você vai produzir mais, quanto em momentos ruins você não vai ter quedas tão significativas de produtividade, conseguindo aí, né, se manter no negócio, que as próximas gerações também olhem para o seu negócio de uma maneira, aquilo me dá prazer de estar no campo. Porque é muito ruim estar num local onde a situação financeira não está muito boa, né? Então, esse é um ponto que eu sempre aprendi enquanto filho de produtor rural, que quando o negócio está prosperando, você quer estar perto, você quer trabalhar nele, mas quando o negócio começa a não gerar margem, aí isso começa a gerar um desinteresse até das novas gerações. Então, o solo é a base, diagnóstico, bom manejo dele, para a gente produzir bem nos anos bons e não ter quedas significativas de produtividade nos anos ruins. Maravilha, Davidson. Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por nos explicar um pouco sobre o solo, que é tão importante, é a base mesmo, né, dessa produtividade, a base do agro. E eu quero convidar você para depois estar aqui conosco presencialmente, para a gente bater um papo sobre um outro tema ou sobre o solo novamente, que eu tenho certeza que tem muito mais coisa para a gente poder falar. E agradecer mesmo vocês que também estão aqui conosco, nos assistindo, e aguardo vocês para o próximo episódio. "100% agro". Se é agro, a gente comunica. Oferecimento Unipan. Educação que transforma.